Jeremias capítulo 18, escrito está assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, te damos graça e glória. Fala conosco por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Podemos tomar o seu lugar, por favor? Fique à vontade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, de um capítulo que todos que aqui estão conhecem, sabem, já ouviram falar acerca desse capítulo 18 do profeta Jeremias. Haja visto que o profeta Jeremias não era um homem qualquer, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Jeremias era um homem que Deus usou com bondade e por misericórdia e levantou como profeta para abençoar o povo de Judá, o povo de Israel. Diz a Bíblia, no capítulo 1, quando Deus ele vai falar a Jeremias, diz a palavra do Senhor que é lindo isso, essa conversa de Deus com o homem. Deus vai dizer assim: antes que você fosse formado, antes que você fosse gerado, antes que você entrasse no ventre da tua mãe, eu já havia te levantado por profeta, eu já havia te levantado para levar a minha palavra. Jeremias vai dizer: ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aí Deus vai tornar a Jeremias dizendo: não diga que tu és ou passa de uma criança, porque eu colocarei as minhas palavras em tua boca, e tudo que eu te disser, tu lhe dirá, ou você falará a este povo. Então Jeremias foi um homem guiado pelo próprio Espírito de Deus. E aqui que está a dificuldade. Ser guiado por Deus é deixar de viver a sua própria vida para viver ou fazer a vontade de Deus. Essa é a total diferença. Para ser chamado profeta, para ser chamado vaso de Deus, não é apenas ser chamado, é estar disposto a abrir mão de qualquer situação e falar: Deus, eis-me aqui para fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor disser para eu fazer, assim eu farei. Então ser intitulado profeta hoje virou até brincadeira isso. O que mais temos hoje é profeta da Shopee. O que mais temos hoje são homens e mulheres de Deus que se intitularam profeta. Uma coisa é eu falar assim: eu sou profeta. Outra coisa é Deus falar: eu te escolhi. Falar eu sou é fácil. Falar que eu sou vaso é fácil. Falar que eu sou instrumento é fácil. Difícil é ouvir: fui eu que chamei. Porque hoje está brincadeira. Mas o livro que nós lemos aqui nessa noite vai nos relatar a história deste profeta. Lógico que não vai dar para nós entrarmos em alguns detalhes, mas Jeremias conhece profeta
que foi chamado antes mesmo de nascer. Sabe por quê? O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, conhece o teu hoje, o teu amanhã, o teu passado. Diz a Bíblia que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu glorifico a Ele por isso, porque Ele sabe aquilo que você nem imagina, Ele sabe aquilo que eu nem penso que vai acontecer. Mas Ele vai dizer a Jeremias: eu te escolhi. Eu amo falar sobre isso, porque o próprio Cristo vai dizer assim, ó, em João 15: não foi vós que me escolhestes a mim, não foi você que me escolheu, mas fui eu quis. Não é mérito meu estar aqui nessa noite, não é mérito teu estar aí ouvindo esta palavra nessa noite. É Ele dizendo: foi eu que quis, eu te escolhi. Eu estou aqui hoje porque eu quero, não é não? Muitas pessoas queriam estar aqui, por que não estão? Porque nem tudo é do nosso jeito, nem tudo é da nossa força. Tem coisas que Deus fala: não, eu quero, eu escolhi o culto dessa forma aqui hoje. Então Jeremias era esse profeta que Deus escolheu. Aí Deus vai dizer: Jeremias, eu te escolhi. Quando a pessoa não tem noção, presta atenção nisso, quando a pessoa não tem noção, não espera e não sabe o que fazer, é totalmente diferente. Mas Jeremias: ah, Senhor, eu não sei falar. Deus fala: é assim que eu gosto, porque você não vai falar aquilo que você quer, você não vai falar aquilo que você aprendeu, você vai falar aquilo que eu falarei por intermédio da tua boca. É bem melhor assim, irmãos. Tem momento que não adianta ter um anel todo tamanho no dedo, porque o que nós temos hoje é pessoas que se intitulam profetas, pregadores da palavra. Olha o que eu vou dizer para não falar assim: não, pastor, começando a falar. Não, para você entender, o que tem hoje nos altares das igrejas é um monte de pessoas querendo aparecer, querendo mostrar que um conhece mais do que o outro, um é mais letrado do que o outro, um tem mais sabedoria do que o outro. É conhecimento da palavra, mas unção, são poucos que têm essa unção. E eu glorifico a Deus para mim daqueles que têm palavra e têm unção, mas aqueles que de repente não sabem nem o que falar, eu glorifico a Deus mais ainda, porque quando Ele fala, não é porque Ele está falando palavras dele, é porque o próprio Deus colocou palavras na boca dele. Eu vou dizer algo que eu já falei algumas vezes. Eu tenho alguns exemplos para citar aqui nesta noite. O irmão José Martim, o pastor José Martim, é um homem que não tem leitura, não tem um conhecimento para falar assim: nosso Deus. Martim é totalmente humilde, mas quando ele chegava no culto, ele dizia assim: abra a Bíblia para mim aí. E quando o povo abria a Bíblia, ele mandava ler, de repente ele lia gaguejado, mas quando ele pregava a palavra, mesmo sem conhecimento, mesmo sem eloquência, Deus tinha e tem o prazer de usar aquela palavra como espada aguda e vai no coração do homem e da mulher, e ele entende: glória a Deus, porque esta é a palavra de Deus. Pastor Carlos, esse eu não esqueço nunca mais da minha vida. Já falei, falo de novo. A primeira pessoa que teve coragem de me dar a oportunidade para pregar, mesmo eu não sabendo falar. Mas como não era eu, o pastor Carlos, o pai da Sara, não tem leitura, não tem um conhecimento, mas é um homem, não é um homem, como diz o ditado por aí, fica com os pés para trás. Não tinha conhecimento, não tinha leitura, mas era de oração. Irmãos, e quando camarada, quando a mulher, homem de Deus, mulher de Deus, é de oração, o próprio Deus revela para ele. Não sabe ler, não sabe falar, mas abre a Bíblia para mim, lê aí que tal livro. Aí o camarada vai ler, lê a palavra e ele prega mesmo sem saber ler, porque não é ele, é o Espírito de Deus que é sobre a vida dele e sobre a vida dela. Então a glória não é minha, a glória não é tua, mas todavia escrito está: porque dele, por ele, para ele são todas. Ah, eu amo Jesus.
de hoje, não é a mesma coisa. O povo de Israel, o povo de Judá, estavam sendo conduzidos pelos falsos profetas, os homens que falavam assim diz o Senhor, sem Deus ter falado nada. Tanto é que diz a Bíblia que Jeremias está vivendo nesse problema. Diz a Bíblia que Jeremias vai interceder pelo povo, está escrito. Jeremias vai clamar a Deus pela vida desse povo. Sabe o que Deus vai falar? Clama não, Jeremias. Agora não. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Olha a palavra de Deus para Jeremias. Jeremias, nem se Moisés e Samuel aparecessem aqui agora e clamassem por esse povo, eu não ia responder. Pensa no peso dessa palavra. Jeremias, que é isso, Senhor? É isso aí, Jeremias. O povo vai sofrer. Está escrito, não é eu, não está escrito. Se você ler o capítulo 15, 16, você vai encontrar lá. Deus falou, acabou esse povo, Jeremias. Sabe aquela lei da semeadura? Plantou, vai colher? É Deus dizendo, vai colher. Deixou de me adorar, está consultando os... E ai dos profetas que falou aquilo que eu não falei, está escrito. Então, Jeremias, não adianta orar não, Jeremias. Não adianta você clamar por esse povo, não, Jeremias, porque já era. A espada vai passar, as mulheres serão mortas, serão passadas. Irmão, Jeremias está dizendo, está escrito, não vai sobrar ninguém. Aquele que não morrer da espada vai morrer pelo... O povo vai matar. De um jeito ou do outro vai sofrer as consequências. Mas e eu, Senhor? Você não, Jeremias. Fala a Deus para Jeremias, fica tranquilo. Aleluia. Mas e eu, Senhor? Estou no meio desse povo, Deus. Não, Jeremias, com você vai ser o contrário. Como assim, Senhor? Eu vou fazer com que os seus adversários venham até você. Jeremias, eu vou te preservar, Jeremias. E é sobre isso que nós temos que entender aqui nessa noite. O Deus que usara o profeta Jeremias, o Deus do profeta Jeremias ainda é o Deus que nós servimos. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Simplesmente uma coisa: seja fiel a Ele, seja temente a Ele, porque Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, Ele vai te sustentar nos dias de crise. Eita glória! Ele vai te sustentar nas dificuldades. O povo vai estar gritando, o povo vai estar gemendo, e você vai estar lá: Jesus é bom até demais. É sobre isso que Jeremias está dizendo. Agora o profeta está lá naquele momento de crise, o povo vivendo uma turbulência, o povo acreditando: agora eu vou fazer que vai dar certo. Aí Deus, Jeremias de novo, está escrito: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Maldito é o homem que pensa: eu consigo, eu sou capaz, eu vou. Esse negócio aqui, maldito é o homem confiar no outro, não é o homem confiar no outro que não. Tem muita gente que pega esse versículo para isso. Maldito é o homem que confia no outro. Não é isso. É o homem que confia no homem, na sua carne. Eu vou do meu jeito que vai dar certo. Eu vou resolver do meu jeito que vai dar. Não, irmão. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Mas escrito está: bendito é o homem. Quando você coloca Deus na frente, você fala: glória a Deus. Para mim não tem jeito, para mim não dá, mas para o Deus que me chamou, escrito está: tudo é possível aquele que crê. Eita glória, eu creio nesse Deus que faz. Resumindo, então Jeremias, eu estou dando essa volta para nós entrar no capítulo 18. Jeremias está vivendo um momento difícil na sua vida. Ser profeta numa época complicada, mas ele abriu mão e falou: eu prefiro, já que o Senhor me chamou, bora para cima. E agora Jeremias está indo. Aí Deus vai olhar para Jeremias e falou: Jeremias, vem cá para mim te mostrar um negócio. Levanta-te e desce a casa do oleiro. O que nós acabamos de ler aqui, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Escrito está: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Presta atenção. Olha esse detalhe. Jeremias desce, e quando ele vê aquela visão, o que você está vendo lá, Senhor? Tem um oleiro
que está trabalhando as suas obras sobre a roda. Está escrito aqui. Olha aqui a continuidade. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu, o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha isso. Jeremias desce, olha e olha, observa. O oleiro está lá fazendo o vaso. Só que estava sobre as rodas, ou sobre a roda. E aquela roda girava. Preste atenção nisso. O oleiro mexendo no barro. Alguém já viu isso aqui em algumas cenas? O barro gira em cima daquela roda. O oleiro vai trabalhando, moldando o vaso com a mão. Só que escrito está que quando ele estava fazendo o vaso, se quebrou na mão do oleiro. E agora tem um detalhe aqui nessa noite. Presta atenção. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Primeiro detalhe: o vaso estava sendo feito sobre a roda. Então, de repente, naquelas voltas que a roda estava dando, o vaso não suportou e se quebrou. E não é diferente dos nossos dias. De repente, por causa da circunstância, das lutas, das provações, muitos vasos têm se quebrado. Devido às circunstâncias, aquele negócio que eu vou falar, a volta que o mundo dá. Existe situação que você está na mão do oleiro, mas de repente é tanta luta, tanta prova, e você vai rodando de um lado para o outro, e o vaso acaba se quebrando. Não é diferente nos nossos dias. Quantos vasos estão na casa do oleiro quebrados? Porque o vaso vai rodando. Mas eu glorifico a Deus. Depois a gente volta aqui. Olha o que escrito está. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Presta atenção nisso. O vaso está lá na mesa, na roda. Aí de repente o vaso se quebra. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro, eu glorifico a Deus por isso aqui. Está todo quebrado. Vamos dizer com outras palavras, está todo moído. Está todo arrebentado. Mas está na casa. Está todo machucado, está todo quebrado, mas está na casa. E não está na casa de qualquer um, está na casa do oleiro. O que importa é isso. Isso acontece em nossas vidas. Muitas pessoas estão quebradas, estão machucadas, estão sangrando, mas mesmo quebrado, sangrando, a palavra para alguém aqui hoje é: não saia da casa do oleiro, mesmo que seja no chão, arrastando, quebrado, ruim, sangrando, mas permaneça na casa do oleiro. E quando o vaso se quebra, presta atenção nesse detalhe, não foi o oleiro, presta atenção nisso, não foi o oleiro que quebrou o vaso, não foi o oleiro que decidiu: eu vou quebrar esse vaso. Não foi o oleiro que tomou a iniciativa de quebrar o vaso. A intenção do oleiro nunca foi essa, pelo contrário, é fazer vaso. Ele nunca quis quebrar o vaso, mas o vaso se quebra. Acontece. Alguns acidentes podem acontecer no percurso. Alguns acidentes podem acontecer no meio da caminhada. Não é a vontade do oleiro, não é o desejo do oleiro. O oleiro quer que tudo permaneça firme. O oleiro quer que tudo permaneça em pé. O oleiro quer que tudo permaneça na bênção.
importante: quebrado, arrebatado. Mas não sai da casa não. Quer mais uma palavra? Isso aqui eu amo. O vaso quebrou. Se quebrou na mão do oleiro. E uma coisa é certa: o vaso estava quebrado, mas o oleiro não perdeu o controle da situação. O vaso estava quebrado. De repente, Jeremias assusta: o vaso quebrou. De repente fosse eu e você: poxa vida, quebrou, mas o oleiro continuou do mesmo jeito. O vaso quebrou, na roda, mas o oleiro continuou do mesmo jeito. Sabe por quê? Ele sabe fazer o negócio, ele sabe trabalhar, é a profissão dele. Se o vaso quebrou, ele não jogou fora, pelo contrário, nem remendou. Olha o que escrito está: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Presta atenção nisso. O oleiro não pegou aquele vaso quebrado e tentou juntar o cara que quebrou, a trinca. Não, vou fazer. Não, ele falou: quer saber de uma coisa? O que está escrito é isso. Vou fazer outro, do jeito que eu quero. Se esse aqui quebrou desse jeito, o oleiro sabia como que. Ah, irmão, presta atenção nisso. Se esse aqui quebrou, porque está faltando alguma coisa, o oleiro sabe. O oleiro entende, porque ele sabe: opa, quebrou, opa, naquele. Quem sabe era o último vaso que ele ia fazer? Não sei. Mas de repente ele: opa, quebrou, vou fazer de novo, mas do jeito que eu quero, do jeito que precisa ser feito. Ele não emendou. Está escrito: e tornou ele fazer do jeito que parecia bem para ele fazer. Então agora o oleiro pega aquele barro e vai fazer um novo vaso. Presta atenção nisso. Como eu digo, vou dizer de novo: o oleiro sabe trabalhar com barro. E para fazer o vaso, para fazer o vaso era necessário barro. E os irmãos já falaram: o oleiro tem uma vasilha com água, e toda vez que ele vai moldar o barro, toda vez, pega o vídeo que você vai ver depois, toda vez que ele vai moldar o barro, ele passa a mão na água, sabe? Vai passando a mão, vai moldando. Agora ficou melhor. Se tiver seco o barro, sabe, ele pega a água e passa lá, opa, e ele vai molhando aquele barro até ficar do jeito que ele quer. O oleiro molha a mão no barro, vai moldando o vaso e faz: agora sim, está ficando do jeito que eu quero. Porque de repente o que necessitava era somente um pouquinho de água para amolecer o barro e fazer do jeito que é necessário fazer. E isso é o problema da nossa geração na atualidade. O que tem de vaso trincado, vaso quebrado, porque perderam a essência. Mas nesse caso, desse vaso aqui, o que precisava? De repente um pouquinho de água para amolecer o barro. E é isso, e é sobre isso que nós temos que entender. Esta água aqui, nada mais, nada menos, é o que? A presença do Espírito Santo na vida do homem e na vida da mulher. É este algo que mais necessita na atualidade, porque esse barro molhado com esta água, o oleiro trabalha com maior facilidade. Por que isso? Porque quando o barro entra em contato com a água, o barro fica mole. Aí para o oleiro trabalhar, é bem melhor ele trabalhar desse jeito. Assim também sou eu e é você. Quando você tem essa água chamada Espírito Santo na tua vida, quanto mais o oleiro vai amassando, vai moldando, você vai ficando melhor. Porque não é sobre você, mas é sobre a presença do Espírito Santo na vida daquele, na vida daquela.
negócio, olha a mão, passa no barro e vai moldando, fazendo do jeito que ele quer fazer. E nós temos que entender sobre isso. Porque aquele vaso poderia o oleiro pegar e jogar fora, mas o bom aqui do negócio é que estava fresco. Opa, dá tempo. Vou arremendar, não. Vou quebrar, amassar tudo de novo. O processo difícil. Glória a Deus. De repente olha o vaso todo bonito, tanto vaso, não sabe por que o vaso passou para estar daquele jeito. Aleluia. Ai, Jesus. De repente olha o vaso enfeitado dentro da igreja. Eu estou dando um exemplo para você entender. Olha o vaso, os vasos tudo enfeitado, ó, que lindo! Mas não sabe o que aconteceu para ele chegar naquele ponto. De repente, ó, fogo, passa água, vai amassando, até tirar toda a impureza. Aí vai na roda. Aqui, sabe a roda? Sabe aquilo que você não queria na sua vida? Vai, passa pelo processo aí. Vai amassando o barro, faz o barro, olha isso, faz o vaso, aí depois alguém vai, agora está pronto nada, vai pro fogo. Quando você pensa, acabou a mãozinha, ó, acabou, graças a Deus, agora parou um pouco, parou. Glória a Deus. Sem o fogo. Quando o oleiro acaba de amassar o barro, quando o vaso está lá, pronto na nossa ótica, agora está pronto. Mas agora para ser usado, não tem outro jeito. Vai ter que ir para o fogo. Se amassar estava ruim, imagina entrar no fogo. Mas o fogo, esse fogo, Glória a Deus. além de te estruturar, Aleluia. além, de repente na nossa ótica é ruim, mas quando entra no fogo, aquele vaso, quando só está pronto, moldado pela mão do oleiro, não está pronto para ser usado, é apenas um vaso, não está pronto ainda não. Aí entra na fornalha, aí depois que passa pelo fogo, toda a impureza é queimada, aí o vaso está pronto para ser usado. Mas o fato do vaso estar pronto para ser usado não quer dizer nada não, irmão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, da seguinte maneira: tenho porém esse tesouro, 1 Coríntios capítulo 4, tenho porém esse tesouro em vaso de prata, de barro, tenho porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência, em outras palavras, para que a glória, para que a honra não seja do vaso, mas aquilo que está dentro dele. Aleluia. Tenho, porém, Paulo está dizendo, esse vaso está falando dele. Tenho, porém, esse tesouro do vaso de barro. Paulo está dizendo, eu sou simplesmente um vaso. Se eu estou sendo usado na palavra, na ministração, na cura, isso aí não é meu, é o que está dentro de mim. Eu glorifico a Deus por isso, porque o vaso é queimado, aprovado, mas a glória ainda continua sendo do oleiro. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder e domínio para sempre. Tem vaso que não presta. Para nós. Aí que tá a diferença. Tem vaso que não presta para nós. Sabe por quê? Nós somos vasos também. É o oleiro que conhece o que presta e o que não presta. É ele que faz. É o oleiro que dá valor. Sabe aquele negócio? Tudo tem preço, mas nem tudo tem valor.
repente só olha um vaso, não. De repente um vaso, para nossa ótica, tá? É simples. R$1.000, não. Para você, não. R$1.000, não. Não pago nem. Sabe por quê? A gente não valoriza o trabalho que foi feito para aquele vaso daquele jeito. Tem um preço, mas tem coisas que tem preço, tem outras que não tem valor. Nós temos que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Preço é uma coisa, valor é outra. De repente nem tudo que tem preço vale o preço que está. De repente tem R$1.000, mas sabe que vale R$1.000? De repente vale até mais. De repente a gente menospreza alguns vasos. Sabe por quê? A gente não é oleiro, não, irmão. De repente tem vasos que a gente não presta, não. Tem vasos que falam, não, isso aí não serve, não. Aqui que é o dono da obra. Tem pessoas que a gente olha, isso aí não presta para nada, não. E não serve, não. A gente julga. Mas Deus, quando olha para cá, não vê o pastor Valdeir com um crachazão no peito, o pastor não. Ele vê servos e servas. Está disposto a servir? Ele vai te usar. Então a Bíblia diz que o oleiro está lá, mas o vaso é o oleiro que dá valor adequado para aquele vaso, porque ele sabe o trabalho que é. Vou dar um exemplo só para você entender. Lembra de Paulo? Deus vai olhar para Ananias, vai dizer: Ananias, vai na rua chamada direita. Ananias, vai lá na rua chamada direita, que lá você vai encontrar um homem por nome Saulo. Vai lá, viu, Ananias? Ananias, como é que é o negócio aí, senhor? Ananias, você vai lá na rua chamada direita e vai encontrar com um homem chamado Saulo. Olha o detalhe, ele está orando. Glória a Deus, aleluia. Que isso? Eu vou nada, Senhor. Senhor, deixa eu falar um negócio pro senhor. De repente o senhor não sabe. Está escrito isso não. É como se ele estivesse dizendo. Conta uma história, de repente o senhor não sabe. O que foi, Ananias? Este homem, senhor, é cruel. Em outras palavras, Jesus, Senhor, pensa no vaso ruim. Ele está perseguindo os cristãos. Ele está dizendo: Senhor, não vale nada não, Ananias. Vai lá. Mas ele não presta não, Senhor. Ananias, vai lá. Glória a Deus. Senhor, mas ele não vale isso. Ananias, vai lá. Mas por que o Senhor quer que eu vá? Porque para mim ele é um vaso escolhido. Pode não prestar para você, mas para mim é um vaso escolhido. Oh, glória! E é sobre isso que nós temos que entender. De repente para você não tem jeito, não dá, não vale, não compensa, mas aquele que derramou sangue precioso na cruz da Calvário vai dizer: não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi, te nomeei para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Pode não ter valor para você, mas a tua obrigação é: vai. É perigoso demais. Ananias, quer ver o negócio? Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Eu vou terminar aqui agora. Ananias, para mim, ele é o caso escolhido. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele... Irmãos, deixa aí. Ananias, você vai na rua chamada direita, está na casa de Judas, não é Iscariotes, não, tá?
Está na casa de Judas. Olha isso. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Irmãos, Ananias, vai lá. Porque ele está. Sabe o que está querendo dizer isso aqui? Sabe o que Deus está dizendo para Ananias? Se Deus está falando, ele está orando, Deus está falando assim para Ananias: eu ouvi a oração dele. Não está escrito desse jeito, mas é isso que está dizendo o texto, Ananias. Você vai lá porque ele está orando. De repente, aquilo que você não está vendo, eu estou ouvindo. Ele está orando, Ananias. Irmão, não mexe com quem ora, não. É frio. De repente, ninguém está vendo, mas está de joelho dobrado, está orando. De repente, não ora tanto, mas ora. De repente, não é quantidade, é o tempo que vai. Ele está orando, Ananias. Bora continuar o texto? A pior coisa que tem é falar de quem ora, irmãos. Fala não. Pode ser ruim, mas está orando. Se está orando, aí ele fala, Deus, ó, você não sabe o que está falando com Deus? De repente estão dizendo, Deus, tem misericórdia, eu sou ruim, Senhor, eu sou de jeito, Senhor, meu jeito é esse, mas tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, deve você não sabe. Ó, em uma visão ele viu, olha isso, ó. Quem que viu? Saulo, em uma visão, ele viu Ananias entrando na casa. Só que tem um detalhe: fisicamente ele estava cego. Fisicamente ele não enxergava, porque quando apareceu aquela luz no cabelo, ele ficou cego. Entrou uma escama nos seus olhos e ele ficou cego. Fisicamente ele não enxergava, mas quando ele estava orando, aquilo que o olho físico não via, Deus abriu o céu para aí, Saulo, o que você não via quando você estava enxergando, eu vou te mostrar agora. Que é isso, pastor? É sobre isso, irmão. Tem muita pessoa que está vendo tudo e não está vendo nada. E Deus está te convidando, não é ficar cego, não. É para você abrir o seu olho espiritual. Porque Deus tem coisas, como Paulo mesmo vai dizer, coisas inefáveis, coisas tremendas. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ora. Que é isso, pastor? Ore, que Deus revela aquilo que você não vê com seus olhos. Bora lá. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi falar deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu sei, Ananias, eu sei tudo que você está falando, Ananias. De repente para você não presta, eu sei que ele é ruim, mas ele é ruim até agora. Mas agora ele vai ter um encontro real. Já teve lá, mas agora eu estou mandando você lá para mudar a história dele. Porque aquele que perseguia, agora vai entender o que é ser perseguido pelo meu nome. Mas uma coisa guarda, Ananias, o que? É vaso escolhido. No nome de Jesus, olha Deus para Jeremias. Vai lá, Jeremias vê. Aí Deus, para concluir a palavra de Deus para Jeremias: não poderei eu fazer como este oleiro. Está vendo aí, Jeremias? Olha, Deus dizendo em outras palavras: Jeremias, ainda tem jeito. Jeremias, ainda há esperança para este povo. Eu posso fazer tudo novo, Jeremias. Eu posso resgatar este povo novamente.
está machucado, está arrebentado, está quebrado, mas o oleiro sabe trabalhar, ele sabe. Ele não vai remendar trigo. Ele não vai tapar buraco, não. Ele vai fazer novo. E Ele é o Deus que tem poder de fazer isso. Ele é o Deus que faz. Levanta a sua cabeça, desperta. Porque a obra não para por aqui, não. Deus conta contigo. Deus conta com você. Deus conta comigo. Levanta a sua cabeça, independente das lutas, das provas, das circunstâncias. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vai para cima. Deus conta contigo. Se o negócio é água, Ele tem água. Se o negócio é fogo, Ele tem fogo. Se o negócio é palavra, Ele tem palavra. Se o negócio é pão, Ele tem pão. Se é peixe, Ele tem peixe. Mas você não vai morrer desse jeito, não. Ele vai te fazer um vaso novo em tuas mãos. Aí você vai ver aquele negócio que o povo fala: quem te viu e quem te vê. Deus faz. Ele é o Deus que faz e refaz. O povo fala: complica e descomplica. Depois fala porque complicou, né? Então, no nome de Jesus, levante sua cabeça. Deus conta contigo. A obra não pode parar, não. Somente ouça a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel. Ainda há esperança. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Ele vai te levantar, vai te erguer. Existem fases, existem momentos em nossa vida como se fosse essa roda. Aí ele fala: não aguento mais não. Aí, calma, é um processo. Tem que acontecer isso. Mas no final vai sair um vaso perfeito para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. Fique de pé em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te dê graça, te dê força. Que você permaneça crente, com a sua fé inabalável em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.